o seu 804 Glória, Rio de Janeiro. Este é o endereço da nossa história. Nos próximos minutos, vamos viajar pelas memórias de uma emissora que marcou época. Sejam bem-vindos ao edifício que foi a casa da família Manchete. Em 1983, após 3 anos do fim da pioneira Tupi, o brasileiro ganhava uma nova opção na TV. Surgia a Rede Manchete. Domingo, 5 de junho de 1983. No relógio, 19 horas. De um lado, os Trapalhões. De outro, Silvio Santos com seu tradicional show de calouros. E em meio a tudo isso, a estreia da televisão que marcaria a época. A inauguração da Rede Manchete de televisão. A emissora dava os seus primeiros passos, sem áudio. Acontece nas melhores famílias. Mas logo o problema foi solucionado e todos conheceram a TV do ano 2000. Deixo com vocês, meus amigos, a Rede Manchete de televisão. Ela está no ar. O Seu Adolfo era um cara empreendedor, era um visionário e a Rede Manchete foi uma concepção do interesse dele, então ele era um cara de vanguarda. O ambiente de trabalho era como familiar, era uma empresa que a gente tinha prazer em ir trabalhar. A gente, na verdade, não trabalhava, aquilo era uma diversão. Era uma diversão com pauta. Manchete era uma família, a gente, entre nós nos colocávamos como uma família, porque todo mundo se ajudava, todo mundo, sabe... Porque a gente queria fazer uma TV diferente. E nós fizemos uma TV diferente. A TV Manchete seria, naquela época, o que é uma TV fechada hoje. Naquela época, as TVs todas, elas tinham um caminho mais ou menos pré-determinado. Tem que ser assim. E a Manchete simplesmente não cumpriu isso. E aí ela se tornou a diferença. Porque ela chegou com uma proposta completamente nova. Uma televisão diferente, moderna, ela inovou no cenário de jornal, inovou nas novelas, ela foi uma empresa, uma emissora, uma rede que trabalhou em cima da inovação, que era o propósito deles, o grande objetivo deles. Estamos em estéreo. Já falava a linguagem de TV a cabo naquela época, com programas, com ideias, com coisas audaciosas, sabe? Com séries audaciosas. Tudo que você vê hoje em dia, se você volta no tempo, você entende que a Manchete já fazia aquilo. A seguir, um programa de primeira classe. Toda a classe e elegância da programação da Rede Manchete também estavam presentes na sede da emissora, que possuía muitas obras de arte e contava com um museu. Adolfo Bloch, o pai dessa família, era um homem ligado à cultura e prezava pelo bom gosto e requinte. Havia um piano de cauda na portaria e muitas vezes vinha uma visita internacional. Seu Adolfo descia, olhava para mim, se eu estivesse lá embaixo, ou o ascensorista, toca um bar aí para ele. E eu ia para o piano tocar bar, tocar Chopin, tocar sempre uma música clássica. E ele dizia, viu como meus funcionários são cultos. Tinha um assessorista também que tocava piano e era poliglota. Só na TV Manchete você vai ter um assessorista poliglota, pianista clássico. O Seu Adolfo era uma pessoa que gostava muito da equipe toda da televisão e ele tinha orgulho dos profissionais. Ele sabia que ele tinha bons profissionais e que nós tínhamos muita credibilidade, que éramos queridos e tal. Então, quando ele tinha alguma personalidade, ele convidava alguns para almoçar no 10º andar, que era um restaurante da diretoria. O restaurante da Manchete era de primeira qualidade,
nós jantávamos com suplá de prata, garçons de paletó branco, gravata preta. Era uma coisa de família mesmo, havia um amor pelas pessoas, um pelo outro, né? Uma amizade muito forte. Aí é o que todo mundo diz, era família Manchete. Então, se você me perguntar o porquê disso, eu arriscaria um palpite. A gente tinha muita liberdade para trabalhar. Liberdade no sentido de poder criar. Você tinha uma ideia, por mais maluca que fosse, e eles te davam abertura para tentar fazer isso. Vamos fazer muito esforço para dar ao Brasil um grande televisão. Eu tenho certeza que eu faço isso. No sobe e desce pelos muitos andares do edifício Manchete, tudo podia acontecer. E os elevadores eram personagens importantes de muitas histórias inusitadas. Ah, se eles falassem. O condutor do elevador, que a gente chamava assim, né? Era o Sr. Pinto. Um dia, estou entrando no elevador com o Carlos Bianchini e não vou dizer o nome, uma editora e repórter conhecida, né? Aí para subir e o Bianchini com aquele vozeirão, seu Pinto, sobe. E ele, claro. E a nossa amiga editora, repórter, falou, bom, eu vou embora porque esse troço não vai sair do lugar. Vou subir de escada. O elevador parado no 10º andar, uma fila de funcionários querendo subir, né? E o elevador não descia. Cadê o elevador? Cadê o elevador? Seu Adolfo estava indo para casa. Então, quando ele chegava no térreo, dava de cara com aquela fila descomunal de funcionários tentando subir, e a gente não podia subir porque era ele que estava prendendo o elevador. Ele falava assim, sai da fila que vocês estão enfeiando o meu prédio. Um dia um bailarino entrou no elevador e, por coincidência, os azares da vida, o seu Adolfo estava no elevador, mas ele não conhecia seu Adolfo. E seu Adolfo olhou e disse assim, onde é que você vai com esse sanduíche? O bailarino estava com uma baguete enorme e começou a comer a baguete no elevador. Aí o seu Adolfo disse, você não pode comer no elevador. Aí ele virou e disse assim, claro que eu posso. O sanduíche é meu, eu comprei com o meu dinheiro, eu como onde eu quiser. Ele virou, não vai comer, porque a televisão é minha, o elevador é meu, você vai sair daqui agora, você está demitido. Seu Adolfo criou uma televisão inovadora. No jornalismo, toda a tradição e prestígio que Adolfo Bloch possuía no mercado editorial foram impressas na tela da TV. A Manchete tinha uma coisa que nos dava muita segurança. Fala em tudo. Não tem essa de proibir. É notícia? Então, vamos falar. Tudo era feito com tanta qualidade que a gente andava na rua com orgulho. Se a gente pudesse, a gente andava com um crachá pendurado para dizer, eu sou da Manchete. E ela tinha uma pluralidade de opiniões no próprio jornal. Era muito normal entrar um comentarista mais para a esquerda, e daí a pouco entrava um que era mais para a direita. Isso reforçava essa credibilidade da Manchete, porque ela dava espaço para os dois lados ao mesmo tempo. Era Bianchini, eu, Iris Lettieri, Cláudia Ribeiro, tomara que eu não esqueça ninguém, Murilo Melo Filho, Paulo Stein, grande Paulo Stein do esporte, Márcio Guedes, era um timaço, gente pra burro. O jornal tinha quase 2 horas de duração, né? E o Luiz Santoro, Roberto Maia, um time inesquecível. Por que levar o nosso Ayrton Senna? Os fatos mais importantes do Brasil e do mundo ganharam coberturas com o selo de qualidade do jornalismo Manchete. O presidente eleito Tancredo Neves foi acometido de uma diverticulite e foi para o hospital. Maiores notícias você vai ver no Jornal da Manchete, segunda edição. E quando nós entramos, foi uma gritaria na redação, porque nós entramos antes da Globo. Que a gente gostava dessa disputa, era legal, entendeu? Eu acho que me marcou muito foi a votação da emenda das diretas. A Manchete tinha se preparado para transmitir a votação, ao vivo. E a ditadura proibiu. Então, a gente teve a ideia de fazer o seguinte, a gente gravava dentro da emissora e ia depois fazer um programa e colocar aquele programa assim que terminasse a votação. Só que eu não vou dizer o nome de um determinado colunista que continua ainda na ativa. Ele contou ao Figueiredo, ao general Figueiredo, mais ou menos o que tinha no programa.
E o Figueiredo ligou para Adolfo Bloch e proibiu o programa de rua. Cheguei no plantão normal para trabalhar, aí ele, Marquinhos, vai viajar. Como é que é? Não, vocês estão indo para Paraty agora, tua equipe está indo para Paraty agora. Eu fiquei 15 dias em Paraty, acompanhando as buscas do corpo do Ulisses Guimarães, quando caiu o helicóptero. Réveillon, passagem de, se eu não me engano, 88 para 89. O jornal acabaria por volta de 9h30, 10 horas da noite, e a partir dali estávamos dispensados. Acontece que afundou o Batomuxo, que nós acompanhamos o resgate dos corpos durante toda a noite de Réveillon. Foi o Réveillon mais triste da minha vida. Foi muito difícil. Jornal da Manchete, fazendo história no telejornalismo. A Manchete também marcou presença no esporte. Quem viu a Copa na Manchete passou por todas essas emoções. Diversas modalidades tiveram espaço na programação e até campeonato de sinuca a emissora transmitiu. Televisão ao vivo, você sabe, tudo pode acontecer. Entre uma notícia e outra, a equipe de jornalismo da Manchete passava pelas mais variadas situações. Quando eu estava no 8º mês de gravidez, no dia 17 de junho de 1988, eu cheguei na Manchete e eu estava com muita dor nas costas. Aí eu cheguei na maquiagem e falei, eu estou esquisita, eu não sei se é a coluna, se é o peso da barriga, o que é. Aí fui fazer o jornal. Eu estava fazendo naquela época com a Cristina Rego Monteiro. Na penúltima matéria, eu senti de repente que eu estava molhada. Aí eu falei, meu Deus do céu, a bolsa estourou. Acabei o jornal, encerrei o jornal, a Cristina saiu, eu não falei nada porque eu não sabia o que fazer. Eu estava chocada com isso. Quando eu saí, estava o seu Adolfo, Jaquito, a televisão em peso no hall. Seu Adolfo não queria que eu andasse. No mesmo dia, eu tive a Rafaela no mesmo dia, na São José. No mesmo dia, ele ligou para o quarto, para o apartamento que eu estava na São José, para me dar os parabéns, para me desejar boa sorte, etc. E tal. Isso não é muito comum. Essa era a relação que a gente tinha naquela televisão, entendeu? Era uma relação de família, de carinho. A gente era cobrado, mas também tinha esses privilégios, esse afeto. Eu jamais vou esquecer isso. Godinho era um personagem engraçado, ele ficava julgando o que a gente... Ele lia, ele tinha... lia o movimento labial da gente, então a gente falava muita besteira, né? Santoro, eu... Um dia nós chegamos, o chefe de redação, Luiz Edgar de Andrade, chama nós dois, aqui ó, um surdo mudo e a mulher dele, que mora em Telesópolis, diz que vocês falam as maiores impropriedades quando termina o jornal. Nós? Não! Que isso, pelo amor de Deus. Dois cínicos. Não, negamos o tempo todo. Ele era um cara que estava sempre presente, mandando cartas lá para o seu Adolfo, reclamando da nossa postura, do que a gente conversava com os colegas. Mas isso acontece em todo telejornal. Porque o jornal, quando terminava, ele ia fechando na gente, depois ele subia que nem Star Wars. Naquele dia, nós terminamos com o Mudinho. Mudinho, filha da puta, eu vou comer você. Então, nunca mais ele ligou, nunca mais ele ligar, não, nem escreveu, entendeu? Para falar de carnaval, vamos deixar o edifício. Porque na hora da folia, a equipe vestia a camisa. Com câmera e microfone na mão e muito samba no pé, o carnaval acontecia e virava manchete. A Rede Manchete também, a partir de hoje, está 24 horas por dia no ar, para mostrar cada detalhe da festa que faz o brasileiro se esquecer de tudo. A festa que faz o brasileiro fazer de conta que tudo que é ruim acabou. Alô, Manchete! Alegria do povo! Aconteceu, virou manchete, é isso aí. A manchete é preferida da Sapucaí. Carnaval era o carro-chefe da Manchete, né? O carnaval era uma dedicação total, ninguém tirava férias nesse período. Mas a Manchete tinha uma tradição carnavalesca, porque o Adolfo Bloch, ele foi um carnavalesco. Ele morou na Praça 11. Então, ele, na juventude dele, ele não só assistiu, como participou dos carnavais na Praça 11, não é?
Por isso que eu digo que a Manchete tinha um olho especial, uma visão especial sobre o carnaval, a partir das lembranças e do entusiasmo do Adolfo Bloch pelo carnaval. Existia um planejamento de montagem da avenida, não só da avenida, em todos os outros pontos que a Manchete cobria o carnaval. Só que a qualidade profissional era tanta e essa questão da união das pessoas, dessa questão família, você montava o carnaval até com uma certa facilidade. No final do desfile, tinha o bloco da Manchete. Nós, funcionários da TV Manchete, fechávamos o desfile na Marquês de Sapucaí. E o povo carioca esperava que nós encerrássemos a transmissão com o nosso desfile e nós éramos aplaudidos por todos. Depois de você trabalhar na transmissão, colocar aquele volume todo no ar e depois você vir participando com um bloco, aquilo foi demais. Aquilo foi um momento sui generis. Amigo, obrigado. O Carnaval da Manchete não se restringiu à avenida. Os desfiles de fantasias e os bailes mais agitados do Brasil também eram transmitidos. Tinha bailes mais calmos, bailes mais agitados, por exemplo, o Vermelho e Preto saiu até tiro. Baile Vermelho e Preto, direto do Scala, ao vivo. O baile mais família foi o Gala Gay, porque assim, quem é que vai no Gala Gay? Um baile transmitido que você tinha câmera desde a entrada até lá dentro. E as drag queens, né? Iam os turistas e velhinhos e velhinhas para se divertir. Então o baile mais careta foi o Gala Gay. Eu apresentei vários desfiles de carnaval no Glória. Vamos agora ao sexto concorrente neste carnaval campeão da Rede Manchete com 200 horas no ar. E era muito interessante quando aconteciam as brigas. Era maravilhoso, porque a gente tentava mostrar o lado bom, mas quando elas vazavam, davam muita audiência. Quem foi criança nos anos 80 ou 90 provavelmente acompanhou a programação infantil da Manchete. Aqui, a garotada também tinha espaço garantido. Logo em seu segundo dia de transmissões, a Manchete lançava o Clube da Criança e o comando ficava por conta de Maria da Graça Meneghel, a Xuxa. Se você tá afim que eu ligue pra você, não esqueça de botar o seu telefone na cartinha também. Além de ficar mais fácil para você ganhar o seu brinquedo, eu posso ligar pra você. E aí você fala comigo, se você tiver afim, é claro. Também passaram pelo Clube da Criança Mila Christie, Patti Beijo, Debbie Lagranha e, claro, a menina dos olhos do seu Adolfo, Angélica. Boa tarde! Ótima tarde! Eu, Cláudia Fonseca, Márcia Ítalo, fomos assumir o programa Clube da Criança com a Angélica. A Angélica tinha 13 anos de idade, uma graça de menina. Falei, quem é Angélica? Eu nunca tinha ouvido falar. Angélica é aquela menina que quando se despede fala bye, que bye, 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 bye. Eu jamais tinha ouvido falar em Angélica. Então, pra você, o Jaspion, bye, que bye, 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 bye. O aniversário de 15 anos dela foi sensacional. Seu Adolfo dançou a valsa com ela. Ela era uma relação de avô e neta. Ele fazia as vontades dela e conversava, achava ela linda. O Clube da Criança divertia as crianças todas as tardes, mas pela manhã, o público infantil também tinha opção. Patrick de Oliveira e Cíntia Raquel comandavam o Cometa Alegria. Será que tem gente que não entende que se a natureza acabar, a gente acaba junto também? Cara, eu era meio que o filho de todo mundo, né? Porque eu era o mascote, literalmente, devia ter 6 anos quando eu comecei. Eu pegava o Patrick, ele ficava assim como super-homem no meu colo. Aqui. Eu pegava ele assim, ele era miudinho, ele tinha 8 anos na época, mais ou menos. Mas ele era miudinho, eu pegava ele por aqui, saía correndo pelos corredores da Manchete. Pareciam 2 crianças, eu e ele. O André era quase que meu pai nos bastidores, né? Pô, trazia lanche, brincava, corria comigo. Ele conseguia dar essa leveza com a gente, não só comigo, mas também como com a Cíntia. A Cíntia Raquel foi a primeira apresentadora negra criança a apresentar um programa infantil.
foi muito bem visto na época, né? Claro que o racismo no Brasil sempre existiu, enfim, algumas pessoas reclamavam, mas a grande maioria viu com bons olhos. Como é que as pessoas não se tocam? Ai, droga, eu prefiro ver é mais Jaspion. Quem também fazia sucesso entre a garotada eram os desenhos japoneses. Entre eles estavam, inesquecivelmente, os Cavaleiros do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco, ele não chega de forma planejada. E eu sou chamado para uma reunião de programação. E disseram para mim: Eduardo, senta, assiste esse produto e diz pra gente o que você acha. Sentei e foi um promo de 15 minutos, com sangue, luta, gente ferida, corta pulso, fura peito, tira coração, tira olho. Não tinha uma história. Eu tinha que ver um episódio inteiro. Eu não podia dar meu parecer por aquilo que eu estava vendo. E não deu outra, uma semana depois, estava na minha mesa, na minha sala, 5 episódios. E assistindo aquilo ali, deu para entender que não tinha nada a ver com aquela coisa horrorosa que eu tinha visto. Era real, tinha luta, tinha batalha, tinha sangue, tinha tudo, mas era dentro de um contexto de amizade, era dentro de um contexto de lutas épicas, de signos, de tudo que tem muito apelo, né, pro povo, para as pessoas. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Além dos Cavaleiros, a Manchete exibiu outros animes em sua programação, entre eles Sailor Moon, Churato, Super Campeões e também Yu Yu Hakusho, que causou uma polêmica interna na Rede Manchete. E eu recebo um telefonema da superintendente, então era uma quarta-feira, e ela diz o seguinte: a partir de amanhã vai preparando o desenho para sair do ar, porque eu não tenho como manter numa emissora de judeus uma suástica na cabeça de um personagem. Aí você, sua cabeça estoura, você fala: peraí, não tem suástica o desenho. Aí você fala: puxa vida, é o tal do Kazemaru, um personagem careca que tinha uma cruz hindu na testa. E qual seria a providência? A dela tirar do ar. A minha foi o seguinte: apagar a cruz hindu literalmente da testa do Kazemaru. O ano era 1990. A Manchete vivia o seu auge. O hábito do telespectador estava mudando e à noite ele trocava de canal para assistir o fenômeno Pantanal. A melhor novela da televisão brasileira. A gente viveu no Pantanal, a gente viveu o Pantanal intensamente. Então acho que juntou muita coisa bacana. A luz, o tempo da novela, o jeito dos atores fazer, a direção, não sei o quê, e virou um fenômeno. Não eram só as metrópoles que tinham espaço na televisão brasileira. O interior, a vida rural também tinha. A gente sabia que estava fazendo uma coisa muito diferente, muito diferente de tudo que já tinha sido feito. Tinha uma respiração a novela, a gente podia contemplar, né? A gente podia contemplar inclusive as palavras, a gente podia contemplar cada take que a câmera mostrava era um motivo de contemplação, né? O Jair Bom Jardim, ele imprimiu um olhar novo na televisão. Ele trabalhou de outra maneira, ele valorizava o close, ele quebrou alguns padrões do chamado padrão global. E isso criou para a Manchete uma linguagem própria, né? Então, na época do Pantanal, a gente torcia para chegar o dia seguinte para a gente poder ver o Ibope, né? Comparar o Ibope da Manchete com a Globo. E todos os dias praticamente a gente ganhava, então era uma festa, todo mundo ficava feliz. Eu acho que no dia do aniversário da Globo, a Globo botou do Brian De Palma, Os Intocáveis. Quinta, dia 26, no aniversário da Rede Globo, cinema especial Os Intocáveis, o filme. E a gente ganhou mesmo assim. Eu tinha uma participação grande nessa história no sentido de que existia uma briga por audiência entre a TV Globo e a TV Manchete. A TV Globo aumentava o tamanho do capítulo da novela. E quem pagava o pato era eu. Porque eu não podia sair do ar, tirar o Jornal da Manchete do ar, enquanto a novela da TV Globo não acabasse. Porque senão prejudicava a audiência do Pantanal. E muitas vezes o Jornal da Manchete durou 2 horas. Até a Globo desistir e tirar a novela do ar.
E essas alturas do campeonato, era só matéria fria, eu não tinha mais nada para colocar no ar. Aí quando a Globo saía, a Manchete entrava com o Pantanal e arrebentava. Bom, a seguir você assiste a mais um capítulo da novela sucesso da televisão brasileira, Pantanal. E o Jornal da Manchete volta na segunda-feira. Uma boa noite. Boa noite para você. E uma coisa que eu fazia muito à noite, aí caía à noite mesmo, era o Cláudio Marzo. Amo o Cláudio. Meu paisaço. Cláudio Marzo, o Almir Sater e eu, a gente pegava um barquinho e ia pro meio do rio, uma garrafinha de cachaça, para pescar. Só que era um breu, né? A gente no meio daquele rio. E aí era incrível, porque a gente chegava da pescaria, o Almir na hora limpava o peixe, fazia uma fogueirinha, violão, Sérgio Reis. Pô, isso era uma curtição incrível. Eu acho que engrandeceu a vida de todo mundo que fez. Era incrível mesmo. Mas não foi só de Pantanal que viveu a Manchete. Novelas como Dona Beija, Cananga do Japão, a história de Ana Raio e Zé Trovão, Tocaia Grande, Chica da Silva e Mandacaru também deixaram suas marcas na teledramaturgia brasileira. Nós vamos tratar essa gente como elas não merecem. Com luvas de pelica. Para que fique bem clara a verdadeira diferença que existe entre elas e Dona Beija. Dona Beija era uma novela que prendia. O elenco era bom, a direção era boa, os figurinos cuidados, tudo era bom. Se você tem um produto bom, ele faz sucesso. Cananga é, até hoje, a novela mais bonita que eu já participei. Que era uma novela que se passava na Praça 11. Eu acho que é muito importante na história da cidade, porque se tem documentado, né? Ficou documentado esse pedaço do Rio de Janeiro tão especial, tão particular e tão importante, né? Eu quero desbancar de uma vez por todas esse Zé Trovão e essa Ana Raia. Eu quero que o seu Zé Trovão volte mendigando pra minha companhia. Um ano inteiro, sem estúdio, na estrada. A gente ia de um lugar para o outro, já mudava até a temperatura. Tudo era gravado, fosse chuva, fosse sol, dia ou noite. A gente tinha que gravar porque era uma novela que tinha muitos episódios e tinha que se gravar 40 cenas por dia. Então você saía de uma cidade que estava muito quente, ia para uma cidade que estava muito frio. E aí de uma cidade para outra era um frio. E as pessoas ainda não estavam com os casacos, a Manchete ainda não tinha chegado, os casacos. Então os atores não tiveram problema, perceberam, se reuniram, fizeram uma vaquinha e compraram para aqueles que não tinham casaco para aguentar aquele frio. Chica, Chica da Silva, Gostou da carne? Muito boa. Muito saborosa. Adocicada até. É de Damião. Seu informante. O traidor que contava pra voz Messia tudo que se passava nessa casa. Os bastidores, os atores eram incríveis. O bastidor era muito bacana, era uma felicidade, estava todo mundo muito feliz. As pessoas, tanto o elenco quanto a técnica, trabalhavam com paixão, com amor, trabalhando horas e horas e horas e horas. Era maravilhoso, tudo era fantástico. Estar numa novela de sucesso, minha primeira novela. Foi muito bom trabalhar na Manchete. Eu guardo boas lembranças, até porque um dos grandes sucessos da minha vida eu fiz na Manchete, que foi Mandacaru. Ui, Baiana, me faz a gentileza, me espera lá na frente um instantinho, Baiana, que eu tô me cagando todo nas calças, vá. Diabo de homem cagão, vai sujar os matos, é tudo. Ui, Baiana. Ave Maria, se não fosse pela Baiana, a essa altura eu já tinha virado pasto de urubu. Zé Bedeu, eu tive um prazer imenso de fazer Zé Bedeu. Eu me distraía profundamente com o Zé Bedeu. Mas como eu ria, como eu me divertia, topava qualquer negócio, eu gravava de madrugada. Atenção, senhores pais, terminou o horário permitido para menores de 12 anos. Sempre ousadas, as novelas da Manchete contavam com diversas cenas de nudez, usando e abusando da sensualidade em suas produções.
É constrangedor. Para mim foi constrangedor. Querendo ou não, era constrangedor fazer isto. Imagina que tinha tapa-sexo. Naquela época a gente nem pensava que tinha que levar tapa-sexo, menina. Imagina, ninguém tinha esse cuidado, não. E eu ficava assim constrangido, né, tímido, né? Mas como começaram a vir muitas cenas, eu comecei a relaxar e tirar partido daquilo. Mas não é fácil não, cara. Não é natural. Você chegar num lugar que tem 40 pessoas, 30 pessoas e vamos ficar pelado aí. Enfim. Mas a garotada toda quer pagar peitinho na televisão, quer ver peitinho na televisão. Tá? Seu Adolfo era muito presente na empresa. Seu modo de ser gerava muitas histórias. Era uma figura folclórica, como bem definem os membros dessa família. Seu Adolfo trazia 2 cachorros, Manchete e Manchetinha. Tanto Manchete como Manchetinha usavam um crachá, com seus nomes, símbolo da emissora. Se ele pegasse um de nós sem crachá, ele falava: tá vendo a Manchete e a Manchetinha? Apontava para os cachorros. Elas estão de crachá. Cadê o crachá de vocês? Era um tal de abrir mochila pra gente catar o crachá e pendurar. Tá aqui, seu Adolfo, tá aqui. Toda vez que ele encontrava comigo no corredor, ele ia abrir os braços e dizia: "Ô, meu filho, eu gosto..." Ele falava chorando, né? Ele falava: "Ô, meu filho, eu gosto muito de você. Você é a cara da Manchete." Aí ele parava e falava assim: "Mas que jornal mesmo que você faz?" E estava eu e o coordenador tomando refrigerante lá embaixo na cantina, no subsolo. O seu Adolfo está manobrando o carro, o motorista está manobrando o carro e o seu Adolfo só olhando pra gente, assim. Aí eu comentei com meu amigo, assim, o João, falei: "João, o seu Adolfo está olhando muito pra gente, cara. É lá, ele não tira o olho da gente." Aí ele manobrou, estacionou. Quando estacionou, o motorista abriu a porta e ele desceu, ele veio na nossa direção, já veio assim para perto de mim, eu com a minha garrafa na mão assim. Ele chegou e falou assim: "Meu filho, não bebe na garrafa não, que isso é feio. Isso é para botiquim." Pô, eu tremendo ali assim, né? Eu fui pedir um copo ao Jorge, que era o rapaz que servia na cantina. Eu falei: "Jorge, me vê um copo, por favor." Aí o Jorge não me deu atenção porque estava tarifado com outras coisas. Aí o seu Adolfo deu um grito: "Me dá um copo aqui, porra!" Aí o Jorge foi, deu um copo, falou pro Jorge assim: "Olha, não quero ninguém bebendo em copo, em garrafa, só no copo." Aí o Jorge falou com ele assim: "Não, mas a gente dá copo, mas eles não aceitam." "Não interessa, eu só quero bebendo no copo." E foi embora. O Costinha tinha um programa há um ano na Manchete, programa de humor. Um dia ele encontrou com o Costinha na porta e falou assim: "Seu Costa, quando é que vai nos dar o prazer de trabalhar conosco aqui na televisão?" Então, era uma figura, o velho Adolfo Bloch era uma figura maravilhosa. Ele era um ser humano riquíssimo, fantástico, maravilhoso. Um homem que acreditava na força do trabalho e do otimismo. Tinha um orgulho em ajudar na construção de um Brasil grande. Mas em 19 de novembro de 1995, sua trajetória chegou ao fim. Falecia Adolfo Bloch. Só tristeza e uma saudade difícil de suportar. Saudade que chega a doer. Obrigado por tudo, seu Adolfo. E o programa desta noite é mais do que nunca dedicado ao senhor. Descanse em paz. Adolfo Bloch. Da morte do seu Adolfo, eu lembro que esse dia foi muito triste lá na TV. Foi triste, mais geral mesmo, desde a parte da gráfica até a parte da TV, com os radialistas. E foi muito triste para mim, agora pessoalmente eu me falando, eu lembro muito bem assim que o corpo do seu Adolfo foi velado lá no hall do primeiro andar. E chovia muito nesse dia, até que o carro do corpo de bombeiro estacionou na porta da TV, o caminhão. Aquela tempestade assim, o caixão dele sozinho ali, com 3 bombeiros lá em cima do caixão, do caminhão, e foi embora assim. Essa é o que eu lembro disso aí, do enterro dele. A minha primeira lembrança do seu Adolfo eu era uma criança judia, de uma família judia que não sabia falar português. Então ele deu casa, deu comida, deu estudo para todos nós. Ele compreendia bem o que era ser um sobrevivente. Ele viveu na carne o preconceito religioso por ser um estrangeiro. Seu Adolfo ainda é referência de pessoa, de empresário,
de grande comunicador, de figura humana. Que Deus abençoe seu Adolfo para sempre. Com a morte de seu Adolfo, a empresa já não era mais a mesma. O que vemos a partir de agora são cenas dos últimos capítulos da Manchete. Com a morte do seu Adolfo, com a saída dele da gestão da empresa, a dívida que existia foi crescendo, os juros da dívida crescendo mais ainda, e ficou insustentável pagar aquela dívida. No decorrer da falência da Manchete, já para o final mesmo de Mandacaru e tal, ficava muito claro, por exemplo, assim, essa decadência com relação a aluguel da própria fazenda, porque era uma fazenda alugada, dos animais que eram alugados também, os cavalos, o que a gente usava. Os cavalos, muitas vezes, eles passavam necessidades. Ele não se preocupava em dar água para os cavalos, em dar comida para os cavalos. Então, os cavalos, eles trabalhavam, coitados, precariamente. As condições eram precárias, por falta de dinheiro, por falta de organização. A última tentativa da Manchete de emplacar um programa que fizesse desse uma virada nos problemas que a Manchete estava tendo de dinheiro, foi a novela Brida, baseada no livro do Paulo Coelho. Perguntas não vão lhe mostrar. Brida foi uma novela com atores globais e tal. Foi uma aposta da Manchete para sair de uma crise financeira que ela estava passando. Ocorre que isso não aconteceu. Então, eles tinham que cortar Brida, tinha que acabar com a novela, porque não havia mais dinheiro para prosseguir. Então, o autor da novela fez o destino de cada personagem e esse destino foi passado para o departamento de promoção compor o final de cada personagem. E tinha que ser narrado pelo locutor, e o locutor escolhido fui eu. Ninguém pode fugir do seu destino. Todos os personagens caminharam na direção do seu. Mariano era a parte que libertaria Brida para o amor e que traria um novo sentido para a sua vida. Com a emissora atravessando uma terrível crise, Brida foi encerrada abruptamente. No mesmo horário, entrava no ar a reprise do sucesso Pantanal. O tempo passava, a dívida aumentava, salários atrasavam. Funcionários em greve usaram o sinal da emissora para protestar. No ar, uma programação sucateada. A Manchete agonizava. Em maio de 1999, a emissora perdeu sua identidade. Era o fim, e quis o destino que a televisão do ano 2000 não chegasse justamente ao ano 2000. Aí eu estou na minha sala, eu olho para a sala do diretor de programação, ele desliga a luz dele, o andar ficou todo escuro para lá, pega a mala dele, vem até a minha porta, bate e diz: Eduardo, vamos embora, acabou. Amanhã já é outra coisa aqui. Então, quando eu pego a minha mala, me levanto também e apago a divisão de cinema, o corredor ficou todo escuro. Então, eu costumo dizer, eu literalmente fui o último a sair, apaguei a luz da Rede Manchete. Eu ia trabalhar todos os dias e nesse dia não... Cheguei lá, não tinha mais. Olha, acabou, a televisão foi lá para a Cidade Nova, para o Teleporto. A TV foi para lá agora, a Manchete está lá agora e vai mudar de nome, vai ser Rede TV. O que vimos até aqui foi fruto de um sonho de oferecer ao público brasileiro o melhor, seja na mídia impressa ou na mídia eletrônica. Infelizmente, nem tudo deu certo nessa caminhada, mas com muita criatividade, ousadia e inovação, eles fizeram história. Tudo isso aconteceu e virou eternamente Manchete. A Manchete realmente era uma família, nossa. Nós, lá dentro, chamavam aquilo, não chamavam de Manchete, chamavam aquilo de Manchete. Porque aquela empresa era uma mãe para os funcionários. A Manchete tem esse título com muita propriedade. Eu morro de saudade, morro de saudade. O ambiente da Manchete eu nunca encontrei em outra TV. A casa que eu amo até hoje, com muita saudade e muito carinho e muito respeito. Posso dizer a verdade? Até hoje eu sonho que estou fazendo alguns programas na Manchete. A Manchete provou que a Globo pode ser batida. É só realizar uma televisão de qualidade.
E a Manchete provou que essa qualidade existe e pode ser praticada. Ficou um alerta para as outras televisões. É possível. Eu gostaria de deixar um agradecimento em hebraico para seu Adolfo. É uma frase que diz: Mazal Tov, bênção que cai do céu. Então, seu Adolfo Bloch, onde quer que o senhor esteja, Mazal Tov. Os meninos da Uniswan fizeram um documentário sobre a Manchete, gente. Eles nem eram nascidos e a gente já tinha a Manchete. Então eles fizeram um documentário maravilhoso que nós vamos mostrar aqui agora.